Alexandre de Moraes acabou com a minha candidatura esse ano? Isso foi pauta aqui no Paulo Matias, inclusive com comentários da Penélope e do Cristiano Beraldo, que estava lá. Nós vamos reagir e vamos falar também justamente dessa notícia, né? A galera na live hoje falou muito. A Penélope falou um monte de você, falou um monte do Renan, e aí quando veio a fala do Paulo Figueiredo, né, em relação a outras mulheres, ela passou pano e ficou até feio porque foi uma em cima da outra. Eu não sei. Eu vou reagir agora com você e vou também te explicar esse negócio do Xandão, essa notícia aqui, tá bom? Já dá o like no vídeo agora e se inscreva no canal. Vamos lá? Bom, como é que você viu aí, hein? Bom, Paulo, primeiro, essa decisão, na verdade, ela não era o processo de questionamento da cassação chegando ao Supremo Tribunal Federal. Era um pedido de decisão do Supremo em relação ao processo que corre no STJ e continua correndo no STJ. Então, o processo continua. Obviamente, esse pedido era para dar celeridade na decisão para que ele pudesse disputar a eleição desse ano, coisa que, pelo calendário eleitoral, não parece ser possível mais agora. Na verdade é o seguinte, vamos lá. Só uma coisa, tem um cara comentando aqui, pô, a pauta é do Arthur e não chama o Arthur por causa da Penélope. Eu não sei se o Paulo não me chama por causa da Penélope, mas se for isso, ô Penélope, pô, sério, meu, teu medo tá tão grande assim? Se me ligasse na hora ali, eu com certeza conversaria com ele sobre isso. Vamos lá. O que acontece nesse negócio de Xandão? Quando eu fui cassado em 22, né, eu entrei com um processo mostrando que a minha cassação foi completamente absurda, né? Então o meu processo é pela anulação da cassação, porque a cassação foi completamente errada. São inúmeros absurdos, não preciso ficar falando aqui, acho que você já sabe, né? Bem, eu já falei 300 mil vezes, mas sei lá, desde do processo ter começado no lugar errado, não ter respeitado prazos, até o fato deles não terem aceitado ouvir minhas testemunhas da Ucrânia, não terem me ouvido, cara. Eles não terem me ouvido. E assim, são erros crassos. Tipo assim, o processo tem que começar em dia útil na mesa diretora. Aí o processo começou em final de semana na comissão de ética por um parlamentar e não por partido. Assim, desde esses erros menores e formais, perda de prazo, uma série de coisas como o cerceamento da minha defesa. Você acredita que eu não fui ouvido, cara? Eu não fui ouvido. Durante todo o processo, eles não me ouviram. Aquele discurso que você tem já é na votação, isso não existe, isso é proibido, isso não pode. Tá? Inclusive, o relator do meu caso já tinha dado entrevista falando que ele ia me cassar e depois ele falou que ele só me cassou porque eu não tinha amigos. Assim, cara, assim, foi um negócio assim, completamente descarado. Entramos com o processo discutindo o mérito da questão. E aí, esse ano, eu fui no STF falar o seguinte: STF, agiliza o processo, porque o processo está andando de forma muito lenta e não vai dar tempo de avaliar antes, né, do calendário eleitoral desse ano. E aí caiu no Xandão, que a galera fala que a gente é assim, né, com o Xandão, né, um movimento que escreveu 2 revistas falando dos superpoderes dele, falando um monte de coisa, denunciando ele na Paulista, caiu justo com o Xandão. O que o Xandão fez? O relator caiu justo com o Xandão, ele no mesmo dia, caiu nele, só cortou. Né? Isso não significa que o processo está perdido. O processo continua andando, só que nessa velocidade, né? Na velocidade você imagina a vontade da galera ao ver o meu nome, a ver um processo com o meu nome, né? Vamos lá, dito isso, vamos embora. Olá, já deu seu like? Não deixe de ajudar o canal. Habilidade, é isso? E não... Ele quer anular o processo que dentro da Assembleia Legislativa que o cassou e com isso deixou inelegível, entendeu? Felipe, por favor. Então, eu acho que, como nós sabemos, a maioria dos processos de cassação são políticos, né? Quando você não tem ali aliados, todos são. Ou na Câmara, ou em qualquer uma das casas, você corre esse risco de cassação. O que eu acho... Não. Na verdade é o seguinte, todos os processos de cassação são políticos, porém eles têm de partir de um fato objetivo e o rito tem de respeitar os trâmites ali previstos, né? Então, aqui nesse caso, não é assim, você tem muito inimigo, você é cassado. Não é bem assim. Tem de haver um motivo. No meu caso, o motivo não é justificável, porque foi um áudio privado, fora do país, sem eu estar na minha atividade parlamentar, um áudio vazado e sem crime. Então, isso não pode configurar, né, motivo para cassação. Só que mais do que isso, o rito processual, ele não foi cumprido. Não foi cumprido. Então, por exemplo, se você, sei lá, você vai passar uma lei você vai passar PEC da blindagem. Você tem o rito de votação. Se aquilo não é cumprido, você entra na justiça e você anula, porque tem de se cumprir o que está previsto. E no meu caso não foi cumprido e eu tô na justiça e a justiça está enrolando. Vamos ver, entendeu? Complicado, né?
se você faz com que crimes sejam avaliados através da amizade que você tem ou não dentro da Câmara, isso não é justo. A gente já viu pessoas cometendo crimes e demorando muito para serem caçados. Mais do que isso, o próprio Fernando Cury, né, no mesmo mandato, na mesma legislatura que a minha, ele literalmente, não é modo de falar não, ele literalmente passou as mãos nos seios da Isa Pena e não foi caçado. E o meu relator falou isso. O meu relator deu uma entrevista falando, não, o Cury não foi caçado porque ele tinha muito amigo, o Arthur foi caçado porque ele tinha um monte de inimigo. Né? Inclusive, saindo do Brasil e largando seu mandato para trás, continuando com verba parlamentar. Então, eu acho que precisa reaver muito esse tipo de avaliação de como deve se caçar uma pessoa, não só pela amizade. O negócio do Mamãe Falei foi um mutirão contra ele, porque ele incomodava os cassação deputados é assim, lá. né? Ele incomodava os deputados cassação da Assembleia, né? Não era amigo dos deputados da Assembleia, porque eu me lembro que... Uma briga com o Não é? sindicato. É isso. E eu me lembro que na Na mão com a galera do Assembleia... sindicato, exatamente. Na Assembleia a gente teve Saiu na mão. aquele caso emblemático daquele deputado que chega por trás de uma deputada do PSOL, apalpa o peito dela. Esse cara, ele não teve Suspenso. o encaminhamento Exatamente. que o Mamãe Falei teve, né? É um clubismo, né, que acontece dentro da Muito bem. Penélope Nova, quero te ouvir. Bom, peraí, vamos por partes. Eu sou, né, defensora da liberdade de expressão plena. Falo aqui dia sim, dia também sobre isso. Então, com relação à cassação dele, eu sou contra, fui e continuo sendo contra. A liberdade de expressão é um pilar fundamental numa sociedade livre. E é nesse pilar que se apoia algo chamado de imunidade parlamentar. Acho que é importante lembrar, os parlamentares no Brasil, eles são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer. Isso significa todas, absolutamente, né? Das suas opiniões, suas palavras e também seus votos. Na verdade, também não. Vamos lá. A lei, ela é feita da seguinte forma. Você tem as leis maiores e as leis menores. Então, por exemplo, eu não posso aqui, sei lá, dentro da minha empresa, falar assim, aqui dentro da minha empresa, se você discutir com seu amigo, você pode matar seu amigo, porque a empresa é minha. Não, por quê? Porque existe um direito maior do que esse, que é o direito constitucional à vida. É a mesma coisa, por exemplo, se não me engano, o Camilo Cristóforo, ele estava numa sessão parlamentar online, eu acho que foi no meio da pandemia, e aí ele falou assim, não sei o que lá o preto, falou o preto não presta, o preto é feio, alguma coisa assim, ele falou, vazou isso daí, ele até tentou falar, não, putz, isso aí foi do Fusca, eu tava falando que ele tem uma coleção de Fusca, eu falei pra ele falar do meu Fusca, e ele foi caçado por isso, e eu acho que ele respondeu processo de racismo. Então, você não pode, por exemplo, sou parlamentar, você vai lá e fala assim, o negro tem que ser escravo de novo, porque é minha opinião, você não pode fazer isso. Tá? Então, a liberdade de expressão, inclusive, né, a imunidade parlamentar, ela tem um limite. Ela tem um limite. Então, não sou eu que estou dizendo isso, é a Constituição. Isso está lá para garantir que os parlamentares eleitos pelo povo possam criticar, né, possam questionar e possam, inclusive, também denunciar todo o poder público, né, em todas as suas esferas. É esse pilar que garante que eles sejam livres para representar os seus eleitores nessas ações, palavras, enfim, opiniões e tal. Então, assim, por mais que diante do tal áudio eu entenda que a sociedade tenha passado a ver o Arthur como um canalha, eu acho que a forma correta de não ter ele mais presente no parlamento é não elegê-lo novamente, né? Não vai ser puni-lo por palavras. Agora, sim, até porque, né, lei não impede ninguém de ser idiota. Tem gente que acredita nisso, mas não é verdade. Porém, agora só, assim, diante do que o Reis falou, é um clubismo, são amigos, o placar da cassação do Arthur foi 73 votos a 0. Nenhum dos seus colegas o defendeu. Na verdade é o seguinte, vamos lá. São 94 deputados, né? Foram 73. 21, então, não votaram? É isso? Os que não votaram, meio que... Eu não vou nem falar que eles me ajudaram, não são pessoas que me ajudaram, mas... Não todos, mas a maioria que estava ali falou, cara, eu não vou participar disso. Inclusive tem pessoas que eu já falei várias vezes, né? Pô, cara, eu te agradeço por isso. Um deles que eu vou falar é o Bruno Lima. O Bruno Lima falou, cara, eu não vou participar disso. Não vou participar disso. O Daniel José falou, cara, não vou participar disso, eu não vou te caçar. Rene, a mesma coisa. Outro, Rogério Nogueira, de Indaiatuba. Outro,
Eu não vou lembrar agora. Os nomes eu não quero ser injusto de esquecer alguém, né? E... Agora, aquilo que eu falei, inclusive, na época, né? O Melão, que era meu amigo, tá? O Sérgio Vitor, que se diziam meus amigos, não, faço questão de descer lá e votar pela cassação. É assim, cara, a vida é assim. Vai lá. A gente pode lembrar, por exemplo, do Daniel Silveira, que também não é do mesmo campo político, ideológico. E será que o Arthur foi contra a cassação dele? Porque Não, eu fui a favor da cassação dele, porque no caso dele tem um crime objetivo. Tá? O Daniel Silveira, vamos lá. Eu quero lembrar, eu fui contra a prisão dele, mas eu fui a favor da cassação. Por quê? O Daniel Silveira, enquanto deputado, enquanto uma figura da República, ele, presta atenção, enquanto deputado, não estava licenciado, não estava de férias, não estava na sua atividade privada, ele, enquanto deputado, exercendo o seu mandato, ele falou que as pessoas, ele incentivou pessoas a cometerem atos de violência física contra um outro ente da República, que eram ministros do Supremo. Isso está errado, isso é uma quebra objetiva de decoro. Então ele tem que ser cassado por isso. Ele tem que ser preso por isso? Não. Mas eu reforço aqui, o Daniel Silveira tem que ser cassado sim, tá? A lógica. Se você defende parcialidade, uma hora essa parcialidade vai se voltar contra você. Vamos lá, outra coisa, Penélope. Cassação, né, por si só, não é um processo imparcial. Ele tem de respeitar ritos. Ele tem ali formalidades a serem respeitadas, mas isso não é um processo imparcial. Tanto que tem votação, é justamente para você dar o seu veredito sobre aquilo que está sendo votado. A hora que você demonstra que você defende princípios, né? E não seleciona pessoas sobre os quais esses princípios serão aplicados diante ou através do poder do Estado. O negócio do Mamãe Falei, na época, eu me lembro bastante, assim. Aquilo ali foi claramente uma fala infeliz, né, ruim, uma fala ruim que foi reprimida e foi rechaçada por toda a sociedade, né? Ele reconheceu o erro dele, mas ali o que me chamou muito a atenção é que todos os deputados, como a Penélope falou, inclusive do próprio Partido Novo, que é bom falar aqui, da coisa da liberdade. Ó o Paulo Matias. Ó o Paulo Matias. Vários parlamentares. Só lembrando, tá? O Partido Novo tinha 4 parlamentares. Daniel José e Reni, parceiros. Arthur, não vou participar disso. Melão e Sérgio Vitor foram lá. Ó, o Paulo Matias odeia o Novo, cara. É muito louco isso. Eu nem me lembro direito quem era parlamentar, mas hoje nem são, porque, enfim, não fizeram política e não conseguiram avançar, né? Mas eu me lembro que, na época, esses parlamentares foram frouxos. Sim. Você se lembra bem, né, Beraldo? Não assumiram ali. Tanto é que, como a Penélope falou, ele é cassado por 73 votos. A Assembleia Legislativa tem 94. Ou seja, tiveram, façam as contas aí, 21 frouxos. Porque é o seguinte, se você tem... Não, eu ao valorizo contrário, muito calma, isso. Se você calma. tem a opinião, você vai lá dar a tua opinião. Você não vai Não, fugir. mas Paulo, eu não vou chamar os caras de força, porque os caras até falaram. E Arthur, eu falei, cara, não vá lá votar, não. Eu já perdi isso daqui, eu não vou não ser cassado. E assim, cara, não tem esse desgaste de ir lá votar não, cara. Pra que você vai comprar essa briga pra você? Né? Então, eu não chamo esses caras de frouxos, não. O Daniel José e o Reni, por exemplo, foram parceiros, não foram, Né, Beraldo? E esses caras fizeram exatamente isso. Fugiram e aí esse placar ficou desse jeito que vocês estão vendo. Exatamente. Foi uma situação dentro da Assembleia Legislativa que, como você lembrou bem, Eu queria ver a passava Penélope falando mal pelo de mim. mesmo processo em relação ao assédio que foi pego nas câmeras, o assédio à então deputada Isabela. Ó, eu vou passar, tá? E suspendeu 90 dias. São Paulo deu uma demonstração. Que nojo. O senhor nem tem que julgar. Coisas não tá no de São Paulo. Prendido nas unidades. Transparente sempre com vocês. Coloca aí a imagem de novo. A fala do Arthur Duval foi... Só uma coisa, pessoal, eu tô passando pra frente aqui, mas eles passaram um tempo falando do Cury da falsa... como é que eu vou dizer? Do falso padrão de julgamento da Assembleia, né? Do Arthur Duval foi feito... Deixa eu ver Deixa eu ver o Regis Tadeu, vamos lá. 1:19:55. A fala do Arthur Duval, uma fala absolutamente escrota, não tenha sombra de dúvidas, foi feita num grupo de WhatsApp entre amigos que jogam futebol. Isso muda o quê?
Não, isso Isso é muda. privado. Não, isso. Ambiente privado, Muda o quê? mas Isso deixou diz de- dele. Não. Por não isso, vou passar pano. por Isso isso, diz por isso que eu Nossa, frisei. Nem começou, ela já tá lá. Ô, Penélope, calma, meu. ele falou Desde isso, o ele é início da responsável minha pelo que falou. fala que o Arthur falou foi escroto. Ponto. Ou misógino, melhor dizer. Não, isso não, foi escroto. Foi misógino. Não, Ele falou não que foi mulher é escroto. fácil. Escroto, foi escroto. Isso não é misoginia, cara. As pessoas não sabem o que é misoginia, cara. Misoginia é você desprezar uma mulher pela condição dela ser mulher, ou você, sei lá, querer que ela tenha menos direito. Você pode me chamar de grosseiro, você pode me chamar de escroto. Beleza, e eu fiz uma piada escrota. Ok, não gostei da piada, escrota, tá bom, fica à vontade. Misoginia é outra coisa. Misoginia é como se eu falasse o seguinte, olha, essas mulheres, elas não merecem determinado cargo porque elas são mulheres. Ou, olha, mulheres não servem pra, sei lá, pra qualquer coisa, pra ser política, porque mulher não serve pra política. Isso é o tipo de coisa que é misoginia, entendeu? Os caras não sabem a definição, velho. Aí eu tô falando, o cara tá falando aqui no programa, e é verdade. Pô, por que não me chamou, cara? Escroto, é mais do que misógino. É escroto. É uma questão moral. É isso mais do diz que de é mais do caráter. que misógino. É escroto. Só que isso foi dito num grupo privado de WhatsApp que foi tornado público por um integrante desse grupo, que o Arthur já disse que até hoje ele não sabe quem é. Então, o Arthur Duval, ele foi condenado, né? Foi cassado por uma fala num grupo privado que veio a público. Que é Mas muito desculpa, gente, esse é o diferente, problema que é muito diferente do que a cena do vereador apalpando o peito da outra coisa. Você tá entendendo? É diferente. Da Ah, não, que deputada. é diferente da Não, questão. Por o isso que problema eu não é esse, disse gente. que a fala do Arthur, desde o início, foi escrota. Muito bem. Qual o problema, Penélope, por Vai lá. favor? Não, é que a Seguido de questão, outro. assim, tem alguns problemas. Como eu disse, eu acho que a fala diz sobre o caráter dele, a sociedade reage no campo da eleição. Então, com relação a ele ser inelegível, por palavras, eu sou contra. Com relação à sociedade condená-lo moralmente ou não, eu sou a favor da liberdade da sociedade para fazer isso e se manifestar em relação à esfera política dele, Já rodou elegendo muito, ele vai, novamente Penélope, ou faz a não. crítica. Agora, eu também não posso deixar de lembrar que o Arthur, no início do MBL, era um grande defensor da liberdade de expressão. Eu E ainda ele sou. voltou diversas casinhas em relação a isso. Eu não vi o Arthur se manifestar contra a cassação de, por exemplo, o Daniel Silveira, Eu que sou é a um favor. cara do campo político que não... Eu já Ele é- falei várias vezes, eu sou a favor da cassação do Daniel Silveira. Não é que eu fiquei quieto, não é que eu deixei de defender. Eu fiz vídeo falando e mantenho aqui, sou a favor da cassação do Daniel Silveira, sim. Porque um deputado federal não pode falar para as pessoas darem porrada num ministro supremo enquanto está na atividade do mandato, cara. Eu digo mais, se eu tivesse falado o que eu falei no áudio, no plenário, aí eu seria sim alvo de uma cassação justa, se eu tivesse falado no plenário, porque enquanto deputado, você não pode quebrar o decoro dessa forma. Além de serem duas coisas diferentes, o meu não tem crime, o dele tem crime, o meu foi dito em ambiente privado, o dele foi dito durante o exercício do mandato. Tem duas diferenças objetivas. Puta, cara, Paulo, me chama na próxima aí, meu. Me chama na próxima aí, meu. Ele é de direita, o Daniel Silveira é de direita, né? Então, qualquer parlamentar de direita que, diante da cassação de um parlamentar, seja inclusive da esquerda, se a direita defende liberdade de expressão, ela tem que fazer isso na hora em que isso é testado, que é diante do direito de uma pessoa falar aquilo do qual ela discorda. Ele, como parlamentar, e todos os outros parlamentares de qualquer campo político, diante da Constituição, todos são invioláveis por quaisquer opiniões, críticas, palavras, enfim. E aí eu não vejo nenhum deles sendo fiel a este princípio, se apoiando no pilar da liberdade de expressão e fazendo a defesa dele, independentemente de quem. Quando você defende seletividade, uma hora você é vítima disso. Por favor. Por favor, Diogo. Comigo? Por favor. Olha, a questão não é essa, porque quem entendeu o seguinte, a palpação, aquilo que aquele A cassação é completamente cabível. O comportamento do Arthur foi uma coisa deplorável, é quebra de decoro. Não é previsto. quebra de decoro.
Não é quebra de decoro, amigo. Quebra de decoro você comete no exercício do mandato. Eu estava fora do exercício do mandato, eu estava fora do país, eu estava num ambiente privado, isso não é quebra de decoro, cara. As pessoas não sabem o que é decoro parlamentar, cara. É impressionante isso, vai. Não foi o único episódio deplorável de membros do MBL, inclusive. É lamentável que a régua moral não seja aplicada para casos muito semelhantes. É nítido que ali houve uma pressa, houve uma vontade de meio que banir ele da vida pública por conta do partido, por conta do que ele defende. Que casos muito semelhantes tiveram uma tolerância muito maior dos pares e do judiciário. Mas que a cassação dele foi bem aplicada, foi. Lala Fonseca. Olha só, Paulo, a fala dele e o comportamento da sexualidade relacionada foi extremamente infeliz. Mas eu não vejo que a cassação política deveria estar relacionada. Tô Quando louco. a gente olha um pouco do histórico. Pessoa sensata. Eu vou passar pra frente. Vamos lá, 12608. Vai entrar Penélope agora, vamos ver. Um bolsonarista O que falando que é? isso. Um sobrenome Bolsonaro falando isso. Todos aqui estariam dizendo que a fala foi infeliz? Sim. E que é um absurdo que isso tivesse sido vazado de um grupo privado do WhatsApp? Sim, cara, eu já falei várias vezes de bolsonaristas que fizeram coisas escrotas e nem por isso deveriam sofrer... eu não vou nem falar punições legais, porque eu nem tive punições legais, tá? Porque realmente eu não cometi crime, fui inocentado de tudo. Mas eu já falei de vários bolsonaristas que fizeram coisas escrotas e falei, não devem ter punições legais pra isso. Quer ver uma coisa? O Monark, ele, no auge da nossa briga com o bolsonarismo, ele compartilha a live do argentino. Eu falei, a live tem que ser censurada. O Monark perder os canais está errado. Isso foi um caso, talvez o mais emblemático, mas quantos outros não tiveram? Pelo amor de Deus. Eu realmente queria muito saber isso. Sim. Se um bolsonarista falasse algo escroto, Aí, ó. que fosse Vazamento de áudio, que fosse vazamento de que o filho áudio, do Bolsonaro eu criticaria também. Eu criticaria, não tem problema nenhum. Eu tenho minhas dúvidas. Tô com a Penélope também. Não, criticaria. Teve Não fala tem do Bolsonaro sobre as meninas, que acho que eram de 14 anos, não teve essa história? Tem quando fala ele do era Lula, igualmente tem fala do escroto. Bolsonaro, tem fala de todo mundo. É criminoso. E o Bolsonaro falou isso publicamente. Nossa, a Penélope Não tira de qual contexto, Penélope, que falar aquilo pode. Vai lá, vamos lá. Novamente, eu acho que o Bolsonaro deveria sofrer impeachment por causa da fala dele de Minas 14 dias. Não, eu não acho. Tá? Isso porque ele ainda estava como presidente, território nacional, etc. Dito isso, o que ele falou também foi escroto, velho. Não teve... Ah, tá. Eu com meus brother falando merda da mulherada da Ucrânia, umas gatas aqui, tudo falso que é pobre, beleza. Nossa! Nossa, que imbecil, que condenável. O Bolsonaro falando que pintou um clima com garota de 14 anos. Não, veja bem, caramba, pelo menos disfarça. Vamos ver aqui. Bolsonaro falou publicamente que menina de 14 anos, não sei o quê, blá, blá, blá. É isso aí, falou publicamente também. É tão escroto quanto. Não foi, não adianta. O contexto desta fala é absolutamente diferente. Querer fazer essa relativização moral sem muito honestidade intelectual muito diferente. Você falar que meninas de 14 anos já estão prontas. O que me faltava, né? Você falar que meninas de 14 anos já estão prontas pro abate, aí é bacana, né? Não, mas mais do que... Deixa eu falar uma coisa. Olha só, o Jair Bolsonaro já fez várias coisas moralmente condenáveis nesta seara. Ele falou que ele abortaria o Jair Renan. Aí a mulher dele falou, não vão abortar. Beleza. Aí ele só reconheceu o filho 2 anos depois. Ele falou que ele fazia sexo com galinha. O Bolsonaro cometia zoofilia, irmão. Ele estuprava galinha, brother. Tá? Isso não é minha opinião. Isso não é o que eu achei. Não foi o que me falaram. Ele falou. Depois ele falou, pintou o clima aqui que essas meninas de 14 anos aí, pô. Não, tem que ver. Pô, Penélope, aí fica até fácil me defender aqui, velho. Só um minuto. Vou fazer defesa de uma fala descontextualizada. Deixa eu só falar uma coisa. Mas descontextualizar, Calma, por favor, calma. Vamos lá, Beraldo. Não, só, Penélope, só pra entender. Então, aquela fala sobre a Maria do Rosário, com quem eu não concordo em absolutamente nada com a Maria do Rosário. Pra mim é uma aberração as coisas que a Maria do Rosário defende. Agora, dizer
num debate político ela não merece nem ser estuprada, isso Você é legal? vai Não citar é que legal ela também, pô. chamou ele de estuprador antes ou você vai deixar escondido? Mas ele falou que de todos os criancinha. pais, Você acabou de dar um Uma exemplo do troca motivo. de ofensa. Não, gente, Ó, peraí. vamos falar uma coisa. Troca- Eu não gosto quando tem... Aqui estão os 3 contra a Penélope. Aí eu já não gosto. Eu não gosto de fazer parte da turma. Eu gosto de ser o do contra. Entendeu? Aqui eu já começo a querer concordar com a Penélope. Isso aqui já vai me fazer mal. Troca de ofensa, chumbo trocado não dói. Ofensa com ofensa, Vamos deu lá. na mesma. Pepezinha, deixa eu abrir uma enquete às 10 horas e 27 minutos. Bom, enfim, é isso. Agora é o seguinte, eu tô vendo aqui que a Penélope, logo em seguida, ela vai falar do Renan. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou finalizar esse vídeo e vou fazer outro sobre a Penélope falando do Renan. Fechou? Um abraço e vamos questionar tudo. E aí, curtiu o corte? Então dá aquela ajudinha, deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo, porque o futuro é glorioso.